E dependendo do perfil dele, ele vai demorar de 1 ano e meio a 2 para fazer o primeiro negócio dele. Complicou. Então, o cara tá desempregado, complicou. Aí não tem... Não é brincadeira, né? Isso é uma coisa muito séria. Mas as pessoas que têm o perfil, puxa vida, tem pessoas que entram no mercado e têm um bom relacionamento. Né? Você pega um ex-gerente de banco que tem um relacionamento com investidores de médio e grande porte. Puxa, ele sai do banco, ele tem esse pessoal todo que confia no que ele fala, e ali tem negócio que não acaba mais. Diretores de grandes empresas, eu vejo aí diretores que quando saem de suas grandes empresas, acaba sendo corretor de imóveis da empresa em que ele trabalhava, e aí vai ganhar muito dinheiro. É que a rede de relacionamento é muito grande nesse caso, né? E o corretor só é bem sucedido se ele tiver essa rede de relacionamento. Não tendo, esquece, nem vai, porque aí não tem condições, né? Acho que qualquer um dos mercados que a gente falou aqui, dos aplicativos entrando no mercado, eles veem no mercado, estamos falando aqui do imobiliário, mas do automobilístico aqui, você pega os táxis aí, os aplicativos de transporte que a gente está falando, acho que não dá para lutar muito contra a tecnologia que vem chegando. Olha, Rafa, tem uma coisa. Você falou um negócio aí muito bem lembrado, né? O aplicativo de transporte, o táxi levou prejuízo. A culpa desse aplicativo foi do mau serviço que os taxistas estavam proporcionando. Pois é, esse era o meu ponto. Exatamente esse é o meu ponto. O Netflix, né, ele veio porque a Blockbuster exagerou, foi arrogante demais dentro do mercado. E aí você vai vendo, com os erros dos tradicionais, os novos chegam com uma força tremenda. Eu digo para os colegas corretores de imóveis, né, vejam como estão atendendo seus clientes, porque ele trocar você hoje por um aplicativo é muito fácil, né, então você tem que ter qualidade. E no mercado imobiliário tem uma coisa que é diferente, né? Você vai tomar uma decisão, normalmente é a decisão da tua vida. Né? A pessoa comum da sociedade, se ele fizer muitos negócios ao longo de sua existência, ele vai fazer 3. Sim. E olha lá, se fizer a maioria, um só. Então é um negócio da tua vida. Como é que você vai fazer esse negócio através de um aplicativo? Né, onde você está jogando todas as suas reservas, o conforto da tua família, a segurança da tua família. Um sonho, às vezes, né? Muitos dos casos, né? Na maioria dos casos é um sonho. Né? E quando você pega, não é residência, é o comerciante que está comprando uma loja comercial. É a loja da vida dele, é a loja que vai construir a carreira futura dele. Então, a presença do corretor de imóveis para dar segurança naquilo que a pessoa está falando é muito grande, porque o corretor ele tem que dar ao cliente todas as informações inerentes ao negócio e tomar todos os cuidados jurídicos que aquilo necessita, né? Porque tem um artigo da lei, no Código Civil, que obriga o corretor, se aparecer uma novidade daqui 1 ano, 2 anos e que leve prejuízo àquela pessoa, não importa se o corretor sabia ou não do problema. Ele vai responder de qualquer jeito. Perdas e danos. Está no artigo 723 do Código Civil brasileiro. Ainda quando lançaram o Código Civil era assim, o corretor, tudo aquilo que tivesse a seu conhecimento. Depois o Senado brasileiro fez uma modificação no artigo e tirou a palavrinha lá, conhecimento. Ele é responsável por tudo e pronto. Então eu acredito que esse conforto, né, o olho no olho, a palavra ali, eu acredito que ela jamais será substituída por um aplicativo. Eu acho que isso é insubstituível. As pessoas precisam desse... Eu sempre falo, o contato humano, o olho no olho. Eu acho que essas tecnologias vêm sempre para ajudar, né? Mas eu acho que o contato, o olho no olho, o aperto de mão ainda fica... Eu acho que faz a gente evoluir como empresa, como negócio, como indústria. Hoje, antigamente a nossa anteninha ficava ligada muito porque acontecia ao nosso redor. Hoje a nossa anteninha tem que ficar ligada globalmente, porque em qualquer momento uma empresa mundial, uma gigante... Olha, eu gosto muito de escrever e sou obrigado a escrever. Aliás, o senhor é jornalista também, né? Eu sou jornalista. Mais uma aí, põe aí. Anota aí, esqueci essa. Meu MTB é 51.001. Maravilha. Tá gravado na cabeça.
Mas eu descobri o chat, o GTP, é isso, né? Chat GPT. GPT. É isso. E aí eu pus o chat GTP para escrever alguma coisa de meu interesse. E aí? Fiquei surpreso, né? Meu Deus! Ele escreveu com uma capacidade fora do comum. Eu falei, puxa vida. Aí eu fui dar uma mexidinha no texto para imprimir ali as minhas digitais, a minha característica pessoal. Aí ficou muito bacana, né? E o GPT me cortou o serviço gratuito, porque eu usei além do limite. Certo. Eu fiquei uns 3 dias sem o GPT e fiquei quase louco. Olha, É um perigo, né? é uma revolução. É um perigo. Então, eu vejo assim, né? Nós temos que tomar muito cuidado, que quando eu era radialista, eu trabalhei um período na Rádio Jovem Pan. E eu falava lá de Mongaguá, na estrada, dando as condições de trânsito e as principais notícias ali da região. E o meu locutor, que me chamava aqui em São Paulo, ele me perguntava sobre o que eu ia entrar naquele momento, avisava, né? E ele me dava umas dicas. E eu comecei a escrever o que eu ia falar. E chegou um determinado tempo eu não conseguia mais falar sem ler. Aí eu falei, nunca mais eu escrevo. Se não falar, eu não falo mais, mas ler eu não leio. Chega. E aí parei de ler e voltei a falar sem ler. E reaprendi. Então, adquirir esses vícios aí, a tecnologia tem isso. Total. Né? Esse conforto acaba com a criatividade das pessoas. Pois é. E com a vontade de fazer, né? Não, esse é um ponto, a gente discute muito isso internamente aqui, quais são as vantagens, quais são os riscos da inteligência artificial. Tem um limite, não tem um limite? É o fim da humanidade, porque em um certo momento o chat GPT vai substituir as pessoas a partir daquele momento que a inteligência artificial, aquilo começar a pensar por você, ele começa a evoluir. Não tenho mais como utilizar aquela pessoa. Qual será a necessidade da pessoa física ali? E aí você cai na necessidade de sair das redes sociais, você tem os pontos. Eu Enfim, acho que a gente vai ter muito mais conforto, viu? Não precisa pensar, não precisa se apertar. Certeza. Né? Mas o desconforto, eu vou cutucar aqui. Será que o desconforto não faz a gente crescer? Claro. Será que não é por isso que nós chegamos aqui? Se a gente parar, em algum momento a gente vai ficando cada vez mais regredindo aí na... Total razão, Rafa, com certeza. Eu acredito nisso. Pelo menos comigo foi assim. Eu só evoluí nos momentos de dificuldade. Nos momentos de tranquilidade não aconteceu nada. É sempre assim. E somente a crise faz com que a gente cresça, tenha criatividade e possa evoluir. Mas sabe-se lá, o ser humano tem suas fases no planeta, né? Mas o GPT eu achei muito confortável. Demais. Escrever e-mail pelo GPT, entrevista pelo GPT. Ô, Viana, eu quero bater um pouquinho no ponto o sonho da casa própria, que a gente estava falando agora. Sim. Você pode dar as principais dicas aí para o carro, ou a pessoa normal mesmo. Eu tô indo comprar minha primeira casa, tal. As principais dicas aí para tentar minimizar erro, né? Um dos fatores que eu considero mais importante é a localização do imóvel, né, que tem que estar aliado a outros, é claro. Mas a localização do imóvel é muito importante. A pessoa buscar um imóvel que tenha facilidade de chegar no seu local de trabalho. A sua atividade profissional é muito importante, porque a pessoa que tem dificuldade para se deslocar para o trabalho, a vida fica muito desconfortável. Eu moro na Praia Grande e trabalho diariamente, eu venho ao Cresce, em São Paulo, né? Então eu demorava, era de 40 a 50 minutos esse trajeto. Com a evolução no período do tempo, hoje eu demoro de 1 hora a 1h20. E às vezes pega trânsito, congestionamento em determinados momentos que pode demorar até 2, 3 horas.
Então imagina, se você demora 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, são 4 horas do dia, seu dia aqui. que não está servindo para basicamente nada. Então a localização é muito importante. Agora tem que ter a localização, o tamanho do imóvel adequado à necessidade da família. O preço tem que caber no bolso, né? E eu vejo pessoas às vezes tentando enfeitar uma ficha cadastral para poder conseguir um limite maior. E eu acho isso uma tremenda irresponsabilidade, porque a partir do momento que a pessoa se aperta, o banco permite até 30% de comprometimento da renda familiar na prestação. E tem pessoas que gostam de chegar um pouco além disso, 35%, 40%. E aí é um risco grande, porque você vai resolver, vai sair do aluguel, mas vai encontrar uma dificuldade financeira, começa a ter problema e é certeza, numa família onde o dinheiro faltar, a encrenca vai estar presente sem dúvida nenhuma. Se já existe essa regra, tudo isso aí já foi estudado, já foi pensado, né? Não é um número que foi jogado aí. Já foi pensado no limite, né? No limite, porque o ideal é não comprometer mais do que 20% da renda, para ter uma vida tranquila, né? Então, nunca comprometer acima de 30%, absolutamente, é daí para baixo. E a questão da localização. Um fato também que é muito importante, verificar condições de iluminação natural dentro do imóvel. Tem imóveis que são escuros, fechados, muito próximos um do outro, sem um recuo lateral adequado, aí você não tem ventilação. No calor, há necessidade de ar-condicionado o tempo todo. Isso gera um consumo de energia elétrica muito grande, pesa no orçamento da família. Outra coisa importantíssima também, relativa às taxas condominiais, muita gente vê o imóvel e esquece lá da taxa condominial. E a taxa condominial pesa, né? Tanto é que tem hoje imóveis que têm dificuldade de encontrar locatários pelo valor do condomínio. Prédios com muitos equipamentos de uso comum, né? Aquilo ali, a despesa toda será distribuída na taxa condominial. Agora, prédios que têm serviços e que as pessoas tomam ou não o serviço, é diferente. Mas quando é no rateio, no uso comum, tem que ter cuidado. Às vezes a pessoa vê um imóvel mais barato, um imóvel usado, antigo, mais barato, mas vai ver a taxa condominial é alta, porque os equipamentos daquele prédio já estão necessitando de uma manutenção mais intensa, e aí o consumo de dinheiro é muito maior, né? Condomínios com muitos funcionários, por exemplo, condomínios, eu vejo hoje alguns condomínios com segurança armada. Então você imagina a fortuna que custa a segurança armada 24 horas num condomínio. Isso tudo tem que ser analisado para que a pessoa depois não seja pega de surpresa. É melhor que a pessoa seja criteriosa. A gente até fala um pouco chato mesmo na escolha, pensa, olha, volta no imóvel para fazer a escolha correta, né? Então, existem alternativas, né? Tem portaria digital, tem reconhecimento facial para entrar nos apartamentos que estão jogando o preço dos condomínios lá embaixo. Sem dúvida. Tem um monte de alternativa, né? Prédio que necessita de muita mão de obra, normalmente a taxa condominial é alta. E o que você falou está certo, né? A portaria com reconhecimento facial hoje é a coqueluche no mercado, né? Pois é. E com centrais de monitoramento. Isso tem funcionado muito bem.